Salve, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desafio de Empreender. E hoje eu trouxe mais uma pessoa que com certeza vai agregar bastante e trazer bastante conhecimento para vocês, experiências de vida. O cara é consultor de startups. Yuri, seja bem-vindo, cara. É um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Isso aí, Rafael. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Parabéns pela iniciativa. É importante que a gente tenha mais espaços, né, para debater empreendedorismo, debater inovação, debater um pouquinho mais esses comportamentos que são importantes para os empreendedores, trazer dicas para eles. Então, parabéns mesmo e agradeço o teu convite. E sim, cara, eu sou consultor de startups já tem algum tempo. Mas conta pra gente um pouco, como é que foi esse planejamento, como é que veio a parte da tua carreira? Eu sei que você também é advogado. Onde que tudo isso se mistura? Conta um pouco pra gente aí. Legal. Então, acho que eu vou começar lá do começo mesmo, bora. né? Para trazer aqui para vocês. Eu fui aluno de um colégio do Sistema S, no ensino médio. E nesse colégio, eles sempre incentivaram projetos de inovação, projetos de empreendedorismo, projetos diferentes. Uhum. E num desses projetos, que era no contraturno, eu morava numa cidade, estudava em outra, aqui na região metropolitana de Curitiba, e eu demorava muito no deslocamento e tal, e eu tinha que ficar no contraturno. E nesse contraturno eu aproveitei e comecei a entrar nesses projetos, digamos, como se fossem projetos de extensão. Uhum. E ali eu fui apresentado, né, o conceito de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, comecei a aprender design thinking, design sprint, pitch, esses termos que a gente pode até comentar um pouquinho daqui para frente, quando eu tinha 15 anos de idade. Então, isso, né, eu não tenho tanta idade ainda, tenho 27 anos, mas isso já faz algum tempo. Então, quando essa pauta de empresas inovadoras, principalmente empresas tecnológicas e startups, estavam surgindo aqui no Brasil. Então, eu fui emergir nesse mundo mesmo, né, para conhecer e para competir, porque era uma competição, primeiro a nível estadual, depois a nível regional e a nível nacional. A gente ganhou o estadual, ganhamos o regional com o nosso projeto e depois a gente foi lá para Brasília para concorrer a nível nacional e a gente ganhou em primeiro lugar na nossa categoria. Então foi uma experiência muito legal e ali eu aprendi como que eu montava um projeto inovador do zero e como que eu trabalhava em equipe e essas competências empreendedoras. Isso eu tinha 15 para 16 anos. Foi o primeiro e segundo ano do ensino médio. Daí no terceirão, eu fui chamado para outra competição que era decorrente dessa, que ela aconteceria num grande evento também em Brasília, só que daí ela seria uma competição mais curta que duraria 2 dias, que é o que a gente chama hoje em dia de hackathon ou de athon, né? E a gente ficou em segundo lugar, entre vários estados que estavam lá competindo. Então tinham comitivas, caravanas de vários estados, né? Delegações de vários estados representando, e a gente ficou em segundo lugar. Nesse contexto em específico, foi muito legal, porque quem fazia esses desafios para nós eram indústrias. Porque eu estudava, né, no Colégio Sistema S, que era o SESI na época, que ainda tem essa pegada de inovação, pegada voltada à indústria, e quem realizou esse campeonato foi a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Então nós fizemos, né, projetos inovadores nesse último campeonato lá em Brasília, em loco. A gente fez para a Renault, a gente fez para o Boticário, para a Bosch, e isso, nossa, trouxe uma experiência única de vida, ainda quando eu tinha ali 16 para 17 anos. Nossa, muito valioso ter tudo isso. Mas assim, você só teve acesso a isso porque você teve essa questão do contraturno e da extensão. No normal ali das atividades não tinha nada que envolvia isso, era só a grade normal de colégio mesmo, ou tinha alguma... Tinha todo o ensino assim desse colégio do SESI. Eu digo isso pro meu irmão, ele estuda lá e não é de nenhuma forma propaganda, mas ele é voltado a desafiar os alunos a trabalhar em equipes, e era uma coisa aberta para todo mundo no contraturno. Então participava quem queria, mas tinha na grade normal. E até legal, puxando esse gancho, né? Daí, ok, essa foi minha veia como estudante. Voltando para cá, né, para o Paraná, eu estava me formando no terceirão. E chegou o momento de eu escolher qual curso eu faria. E eu digo que eu tenho 2 lados. Eu tenho um lado que gosta muito de inovação e tecnologia, e eu tenho um outro lado que gosta muito de coisas antigas e de ciências humanas, por incrível que pareça. Então, eu sempre gostei muito de filosofia, de história, para entender, né, como que a sociedade se desenvolve,
como que as coisas, por que as coisas são assim hoje em dia, né? Tem um porquê que aconteceu lá milhares de anos atrás. E na hora de eu escolher meu curso, eu falei, eu vou fazer direito. E daí todo mundo questionou, mas Yuri, você não vai fazer engenharia? Você não vai fazer programação? Tecnologia, qualquer coisa, não vai né? fazer ADM? Daí eu falei, não, eu vou fazer direito. E antes de fazer o vestibular, eu falei o seguinte, eu já conhecia esse movimento de startups a nível nacional, porque em decorrência desses campeonatos, eu ganhei como premiação a possibilidade de ir para outros estados para conhecer os ecossistemas de inovação. É até uma coisa que a gente também pode comentar um pouquinho hoje. E eu falei, não existe advogado que cuide desses caras hoje em dia. Isso, pessoal, era a época de 2015. Falei, não tem advogados especializados 10 anos atrás. Não tinha um tudo advogado. tão novo, nem, até as próprias leis, eu acho que, né, que tiveram que se adaptar e coisa arada. As leis são muito posteriores, as leis são de 2019, voltadas à inovação e tecnologia, né? A primeira legislação de startups que a gente tem no Brasil é uma lei de 2019, para você ter noção. Então eu falei, eu vou entrar no curso de Direito e eu quero ser um advogado para empresas de tecnologia. Só que o destino ele foi um pouco... Acho que eu fui feliz, assim, fui sortudo com o destino, porque nessa mesma época, então, eu entrei na faculdade, comecei a cursar o curso de Direito, e nos primeiros meses surgiu uma vaga de estágio muito diferente, que chegou até mim, que era uma vaga de estágio para trabalhar na aceleradora de startups da Federação das Indústrias. Então, veja, o Sistema S me chamando de novo, né? Eu tinha me formado no Sistema S, o Sistema S estava me chamando de novo. Então eu fiz o processo seletivo e passei nessa vaga para estágio e basicamente daí eu fui mais fundo ainda no mundo das startups, porque antes eu trabalhava com projetos acadêmicos, projetos escolares, né, estudantis. E a partir dali eu comecei a apoiar os fluxos de aceleração de startups que na época a Federação das Indústrias do Estado do Paraná executava no campus da indústria, né, que fica em Curitiba. Então esse foi o meu primeiro passo profissional, já foi com startups. Nossa, que legal, cara. Mas é engraçado como as coisas elas vão também se conectando, mas de certo modo você também teve a iniciativa e já pensou nisso, né? Então acho que eu gosto de dizer que nada é do nada, né? As coisas vão acontecendo do jeito que tem que acontecer e você estava preparado para receber. Mas aí, depois nessa sequência, quero saber mais sobre o desenrolar dessa história em relação a, beleza, concluiu a faculdade, como que foi esse desdobramento para ver em qual área que você... Apesar de você gostar das duas, e eu acho muito curioso, porque são coisas muito opostas, assim. Normalmente quem gosta mais de tecnologia e inovação não gosta nada do outro. E eu sou uma dessas pessoas. Exato. Mas... em que momento que aconteceu isso de você falar, beleza, agora eu concluí, agora eu vou focar mais na parte de startups, vou dar consultoria e tudo mais? Boa. Então, até foi bem nesse ponto, assim, que quando eu estava fazendo estágio, estudando, que eu vivia dois mundos. Então, durante meu estágio, que durou 2 anos, eu acompanhava startups, apoiava startups, né? Lógico que eu era estagiário, então eu ajudava nos processos burocráticos ali da aceleradora, ajudava nos eventos, mas eu vivia o dia a dia porque aquelas startups ficavam presenciais na aceleradora da FIEP. E ainda o ficam, né? Até quem tem curiosidade pode visitá-los lá no campus da indústria. Então eu vivia dois mundos. Primeiro esse mundo empresarial de dia, e à noite eu ia estudar coisas lá de 2000 anos atrás. E bem nessa época, Rafael, surgiu um grupo de pesquisa voltado a novas tecnologias no direito dentro da minha faculdade. Então eu comecei já a costurar tudo isso. E ao mesmo tempo, em paralelo, passaram-se os meus 2 anos de estágio, onde eu aprendi muita coisa. Eu acho que, assim, boa parte do conhecimento que eu tenho hoje sobre startups foi no meu estágio, que consolidou toda essa base que eu fui só lapidando até os dias de hoje. Então, entender como é que é o modelo de negócio numa startup, quais são os desafios, para onde que eles têm que seguir. E nessa época, surgiu uma vaga para que eu fosse efetivado dentro do sistema FIEP. Só que agora, para trabalhar com inovação pela FIEP em São José dos Pinhais. Eu fiz o processo seletivo, acabei passando, e daí eu vim trabalhar em São José dos Pinhais, né? Eu sou da região metropolitana, mas antes, até então, eu trabalhava em Curitiba. E daí, já como efetivo, eu comecei a fomentar projetos de inovação
dentro, né, do SESI, do Senai e do IEL, aqui em São José dos Pinhais. Então, na época, eu tive a oportunidade de ajudar a fundar e estruturar um Fab Lab, que é um laboratório, né, de prototipagem e inovação, que existe até hoje, aqui no Senai, ali no Afonso Pena. E eu fui conhecendo muitas pessoas dessa rede, desse ecossistema de inovação que existe no estado do Paraná. E daí eu vou dar aqui o último gancho da minha carreira, que já engata no Sebrae, porque até agora eu não falei o nome do Sebrae, né? Nessa época eu comecei a ter mais contato com o Sebrae, porque o Sebrae sempre teve ações aqui em São José dos Pinhais. E, novamente, eu fiquei mais 2 anos na FIEP, atuando com inovação em São José, e surgiu uma vaga. Daí sim, para ser consultor de negócios no Sebrae e... Principalmente, né, foi uma surpresa, eu fiz o processo seletivo, foi um processo seletivo complexo, foi um desafio da minha carreira, porque as pessoas que, via de regra, atuam como consultores nessas mesmas vagas, elas são pessoas que já têm um pouco mais de experiência. E eu, na época, tinha lá meus 23 para 24 anos de idade. E, felizmente, né, com muito esforço, consegui passar, com base na experiência que eu tinha, me preparei, estudei bastante para isso, consegui passar no processo seletivo. E quando eu entrei, falaram assim, né? Meu chefe na época falou o seguinte: falou, olha, Yuri, com base na tua formação, a gente tem aqui, o Sebrae atende empresas de todos os setores. Desde uma padaria, oficina mecânica, indústria e até as empresas de tecnologia. E com base nisso, como eu estou formando a equipe nova agora, você vai ser o gestor do programa de startups na região metropolitana de Curitiba. Nossa Nessa hora quase que eu caí de costas, porque eu já, né, conheço startups, mas nunca tinha assumido um desafio tão grande. E acho que, né, resumidamente, é dessa forma que eu cheguei até aqui onde eu estou, né, sendo o gestor do programa de startups do Sebrae na região metropolitana e no litoral. Nós, né, a nossa equipe aqui, com a nossa estratégia, nós atendemos 35 municípios com essa pauta de startups, né, e hoje a região metropolitana de Curitiba conta com mais de 170 startups mapeadas. Oh, que legal, cara. Mas apesar de você ter comentado, né, pô, era bem novinho, teoricamente com pouca experiência, mas dentro de um cenário novo, até dessa parte de startups, você já tinha bastante conhecimento, até pelo envolvimento desde o ensino médio, né? Então, acho que é mais difícil quem tivesse tanta vivência quanto você teve também. Então, acabou que caiu um negócio perfeito ali para você. Isso aí, eu falo que esse ano eu estou completando 12 anos de ecossistema de inovação. Pensa, cara. Apesar de ter 27. Daí, profissionalmente, né, eu tô completando aí, vamos dizer que uns 8, 9 anos, né, daí profissionalmente mesmo, né, enquanto estagiário, depois quanto assistente, analista e agora consultor e gestor do programa de startups aqui na região metropolitana. E é uma construção, Rafael. É um mundo que ele era, lá no começo ele era um pouco fechado, ele era um pouco nichado, e até eu queria, assim, usar o espaço aqui para trazer para o pessoal, né, o que é uma startup. Boa, perfeito. Que muitos talvez não entendam ou fiquem um pouquinho confusos. Então, a gente tem um monte de definição para isso, mas eu sempre tento deixar o mais simples possível. Startup é uma empresa de base tecnológica, ou seja, que usa alguma tecnologia ali no seu modelo de negócio, seja para um produto, serviço, enfim. Então, uma empresa de base tecnológica com alto potencial de escalabilidade. O que isso quer dizer? Por usar inovação e tecnologia, essa startup, que é uma empresa digital, consegue atingir muitos clientes. Então, se nós temos uma empresa que ela é de tecnologia, mas que ela não tem potencial de atingir milhares de clientes, de atingir várias cidades, vários estados, vários países, a gente tem uma empresa de tecnologia tradicional, que o Sebrae hoje qualifica, né, classifica como uma empresa de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. E a gente tem um setorial que cuida especificamente dessas empresas. Agora, se é uma empresa de tecnologia com um potencial de escalabilidade grande, que pode ser acelerada no mercado, é tratada por um outro setorial, que é o que eu cuido, que vai trazer justamente, né, buscar trazer essa atração de mercado. Se eu puder trazer uns exemplos para você entender. E para o pessoal também de casa entender. As startups que a gente tem assim mais claras no nosso dia a dia, né? Então, o Nubank já foi uma startup, o Uber já foi uma startup, o Airbnb, o iFood, eu brinco com o pessoal dá risada sempre que eu falo que o Tinder também nasce como uma startup. Então, veja que são empresas que elas nascem no século XXI. São empresas que elas advêm da bolha das empresas.com.
Uhum. Primeiro surgem as empresas que trabalhavam com internet, mas não eram startups, né? Então, a gente tem lá nos anos 90, é até uma história curiosa, né? Quem que começa a fundar essas empresas? São os ex-funcionários que trabalhavam nas indústrias de tecnologia do Vale do Silício. Então, existia durante a Guerra Fria uma grande corrida tecnológica voltada à guerra, aos armamentos, e quando cai o Muro de Berlim e acaba essa Guerra Fria, essas empresas elas começam a decair. A gente, né, tem os casos ali da Dell, tem os casos de grandes empresas, grandes corporações de tecnologia que hoje em dia já não tem mais tanto destaque. E o que eles fazem? Eles despejam, né, a gente brinca que eles despejam no mercado uma quantidade gigantesca de talentos na área de tecnologia. E o que esses caras vão fazer? Eles não tinham como se realocar no mercado, porque era um momento de mudança econômica, né? De mudança de paradigma econômico. E eles passam a empreender. E quando eles começam a empreender, eles criam as chamadas empresas.com, que evoluem para se tornarem o que a gente chama hoje dessas empresas que são as startups. Então é um pouco esse o panorama, né, do que é esse tipo de empresa. Ah, legal. E assim, as dores que o pessoal traz das startups, elas são parecidas com das outras empresas de outros ramos? Ou o que tem de peculiaridade aí para quem está empreendendo que tem uma empresa desse tipo, assim, mais tecnologia e tal? Boa. Os empresários de startup, eles têm muitas dores, porque são empresas que crescem muito rápido, quebram muito rápido, precisam de uma equipe enxuta, mas extremamente eficiente. Eles atuam num cenário de extrema incerteza, porque eles estão testando um modelo de negócio que nunca foi testado. Eu brinco assim, né? Se você abre hoje uma padaria, tem chance dessa padaria dar certo ou não, enquanto o seu negócio. Mas enquanto modelo de negócio, é um modelo de negócio já validado pelo mercado, um dos tipos de empresa mais antigas que existe, né? Na época de Cristo já existia padaria. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de uma OpenAI que se lança no mercado para trabalhar com inteligência artificial, e eu falo isso para o pessoal, que até hoje a gente não sabe se a OpenAI ela vai dar certo plenamente. Sim. Porque hoje ela ganha muito dinheiro e não há dúvida disso, mas ela injeta tudo que ela ganha para que ela continue crescendo e consiga manter seu modelo de negócio. Uhum. Então, é um modelo de negócio extremamente arriscado. E agora sobre as dores. São empresas que têm muitas dores voltadas ao financeiro, à gestão, à captação de talentos. E daí você me fala, Yuri, mas são muito semelhantes às empresas tradicionais. Mas eu acho que, especificamente nessas dores, muda um pouco. Aqui a gente está tratando, por exemplo, de modelos de financeiros de empresas que são difíceis até de prever um crescimento financeiro, quando que eles vão atingir o break-even, né, onde eles vão equilibrar as contas, principalmente quando eles vão captar investimento. Porque nesse mundo das startups, para você conseguir crescer rápido e acelerar, você precisa de capital vindo de fora. Dinheiro vindo de investidores externos. E esses investidores pedem uma série de estudos financeiros que às vezes os empresários não sabem fazer. Porque, na média, quem funda startups são pessoas da área técnica de desenvolvimento, engenharia, sistemas, robótica, internet no geral. Então, tem dificuldades na área financeira, tem dificuldades na área comercial, porque se você quer ter muitos clientes, seja o B2B, que trabalha com empresas, ou o B2C, que vende para o consumidor final, você precisa ter um volume considerável, né, de leads entrando, de conversão de leads, então o comercial é um grande desafio. O jurídico, né, aí que puxa também, né? Então, no meio disso tudo, eu me formei em Direito e continuo até hoje estudando, participando de debates na OAB sobre inteligência artificial, sobre startups. Então, as startups, elas também vivem num cenário jurídico incerto, porque, como eu disse, a primeira legislação voltada a startups no Brasil, ela vem, de fato, em 2019 com a Lei do Nova Simples. Logo em seguida, em 2020, né, vem ali o primeiro indício do marco legal das startups aqui no Brasil, como a legislação federal. Então essa é outra dor que esses
empreendedores sofrem. Mas se eu puder trazer, Rafael, acho que um dos maiores problemas, assim, que é um ponto crítico das startups hoje, é achar gente qualificada no mercado. Porque mão de obra voltada à tecnologia e que entenda o modelo de negócio, né, escalável de startups é muito raro. Porque o cara que ele é muito bom, ele acaba sendo contratado por empresas gringas, ganha em euro, ganha em dólar. Então, para o empreendedor brasileiro de startups, é muito difícil você conseguir uma mão de obra com um valor acessível. E para esse cara também que vai ser contratado, por exemplo, o cara da... Eu não sei até que ponto, se por exemplo, a startup ela não tiver talvez um investidor, alguma coisa, ela também não tem tanto poder econômico para investir nesse... Ou normalmente isso já está no modelo de negócio, eles já provisionam, digamos assim, e falam, eu vou precisar desse cara aqui, eu vou ter um custo maior, mesmo que a minha empresa talvez ela não tenha capacidade de pagar, mas eu vou precisar pagar. Como que geralmente acontece? Tem essa ideia de, tipo, eu preciso contratar um cara que manja muito, só que esse cara custa mais e eu não estou no momento de poder fazer investimentos. Então eu deveria contratar um cara mais júnior, mas se eu contratar esse cara mais júnior, eu não consigo... Eu não posso. É. Sabe o que acontece, Rafael? Isso é bem, né, é um problema. Porque as startups, elas começam com uma equipe muito enxuta, via de regra, são os fundadores fazendo tudo. É equipe, então a gente sempre fala assim, o ideal para começar uma startup é alguém da área de gestão, trazendo a parte da administração, alguém da área de marketing e vendas, e alguém do tech, alguém que vai fazer a programação e vai cuidar do produto e do serviço em si, né? Da parte back, que é a parte que a gente não vê, que fica escondidinha lá, parte digital de fato. Então, até quando a gente faz eventos de hackathon e de hackathon, a gente sempre fala assim, é legal que tenha alguém formado ou que esteja se formando em administração, alguém que seja da área de marketing ou mídias sociais e um programador ou engenheiro de software. Mas agora, né, respondendo a tua pergunta em questão da equipe, eles começam de maneira enxuta e quando eles percebem que, ou das duas uma, ou eles estão com muito cliente, daí eles precisam contratar de um jeito ou de outro, daí está entrando uma grana, ou eles precisam de mais equipe para conseguir tracionar, que é até mais complexo, e é aí que as startups morrem, que é o chamado Vale da Morte, que a gente chama, né? Que quando a startup vai fazer a validação do seu modelo de negócio no mercado, percebe que aquilo não é sustentável da maneira que eles estavam levando. As startups, nesse momento, elas cometem um erro, porque quando num cenário onde elas conseguem captar, conseguem entrar dinheiro, seja dos clientes, ou elas conseguem captar algum recurso semente, um capital seed que a gente chama, elas vão lá e contratam um monte de gente. E eles percebem que eles não sabem gerir equipe, que aquela equipe você tem que fazer o reajuste do salário, da bonificação, enfim, de uma série de coisas dessa equipe anualmente, que não é tão simples assim. E então tem esses dois lados, né? Porque, via de regra, quando eles precisam de alguém para a equipe, eles não têm tanto tempo para formar alguém quanto uma empresa tradicional. Então, é difícil você contratar o júnior ou contratar um estagiário para fazer um plano de carreira. Eles precisam de alguém que resolva o problema do dia para a noite. E são, né, encargos salariais consideráveis nesse nicho. Então, para isso, as startups, via de regra, em boa parte dos casos, eles buscam esse capital semente, né, que é o venture capital, o capital seed, o capital anjo, que é tanto falado hoje no mercado, ou para investir em infraestrutura para escalar, ou em equipe para apagar incêndio e para conseguir crescer as suas vendas. E é aí que vem muitos problemas decorrentes também das dores do crescimento de uma startup. E tem um tempo, assim, médio que acontece esse processo, por exemplo, de validação do modelo de negócios, assim, que fala, beleza, como que se prova? Porque imagino que quem vai investir vai querer ter consciência disso também, né? O cara não vai pôr o dinheiro de graça. Então ele tem que comprar a ideia e ele tem que entender que aquilo vai para frente. Exato. Existe mais ou menos um período ou algum, sei lá, alguns critérios que precisam passar para que a startup fale, beleza, a partir daqui a gente sabe que funciona, agora a gente talvez só precise de dinheiro, de pessoas, ok, não que isso seja simples, mas que já tem ali um caminho? Tem sim. A gente tem dois cenários. Essa pergunta é bem interessante e é uma coisa que vem assim da minha experiência de dia a dia, né, há alguns anos com startups. Quando a gente começa a ver filmes, séries, material sobre startups que, via de regra, vem lá do Vale do Silício, a gente acha que é um crescimento do dia para a noite, que uma startup que ela nasce hoje, daqui a um ano, ela vai estar com um quadro de funcionários de 200 pessoas e faturando $milhões por mês.
Mas eu brinco que as startups tupiniquins, as startups brasileiras, têm um ritmo de crescimento diferente, que acompanha a nossa economia. Então, assim, Rafael, o que a gente percebe? Quais são os estágios? A gente fala que as startups elas têm uma fase de descoberta, onde, por exemplo, estamos aqui, né, dois amigos conversando, e a gente fala, isso daria uma empresa. Então é a fase de descoberta, onde o pessoal começa a pensar no modelo de negócio. Depois eles passam para a ideação, onde começa a rascunhar um business model canvas, começa a fazer uma análise SWOT, uma pesquisa de mercado prévia. É aí que começa a surgir, então, é o segundo estágio da vida de uma startup. Depois da ideação, a gente fala, existe o Vale da Morte, justamente ele está entre a ideação e a operação, porque nesse meio do caminho existem alguns requisitos que essa startup tem que cumprir. Não são requisitos formais, né, mas a gente recomenda que façam, que é o mínimo produto viável, o tal do MVP. Por que isso? Quando a gente está tratando de tecnologia, a gente tem que errar rápido e errar barato. Não dá para gastar muito dinheiro, né, com erros e ficar num ciclo vicioso daquilo. Então, as startups elas criam um mínimo produto viável, que é o tal do MVP, que é uma espécie de protótipo, traduzindo para o pessoal, onde eles vão jogar esse MVP no mercado e ver como que o mercado responde. Se eles percebem que há um mercado, uma fatia de mercado considerável para aquilo, eles vão investir numa versão mais elaborada desse MVP, que vai ser o produto deles, ainda não o produto final. Nenhuma startup tem um produto final de verdade, está sempre em constante desenvolvimento, por isso que as startups gastam tanto dinheiro, inclusive. Estão em constante pesquisa e desenvolvimento. Então, feito o MVP e validado o mercado, a gente fala que as startups saíram da ideação e foram para a operação, onde eles começam a captar os seus primeiros clientes, começa a entrar um fluxo de caixa ali, eles começam a montar a sua empresa. É nessa etapa de operação que eles costumam buscar investimentos. Né? Então, a gente tem algumas modalidades de investimento, tem o Capital Seed, como eu comentei, o investimento anjo, depois tem o Venture Capital, as rodadas, né, de Series A, Series B, assim por diante, voltado a startups, e é complexo, é um mercado bem duro, é difícil você conseguir investimento, porque, via de regra, os investidores querem investir naquilo que eles têm quase certeza que vai dar certo. Apesar de ser um capital de risco, ele é um capital de risco que eles tentam mitigar esse risco. Sim. Então, aqueles que conseguem, por exemplo, na etapa de operação, né, captar esse investimento por conta própria ou com investidores, e quando é por conta própria, a gente fala que eles estão fazendo bootstrapping, ou seja, colocando dinheiro do próprio bolso no negócio, quando eles começam a ter uma carteira de clientes sólida e com um crescimento constante e exponencial, a gente fala que eles passam para a fase de tração. E é na fase de tração que a gente vê as startups que começam de fato a se destacar no mercado, ganharem nome, né, terem uma atuação extra-municipal, extra-estadual, atingir o Brasil como um todo. E existe até um último estágio da vida das startups que muitos estudiosos, né, e consultores da área trazem para a gente, que eu particularmente sigo essa linha, que é o estágio das scale-ups. São as startups que elas estão faturando já como média empresa. Tudo indica que elas se tornarão as startups unicórnio. Eu já explico para o pessoal o que é uma startup unicórnio. Então, ela está nessa fase onde ela deixa de ser uma pequena empresa, começa a ter faturamento de milhões já, mas ainda assim não há certeza se ela vai virar uma grande corporação. Se ela passa desse estágio e começa a faturar como uma grande empresa, daí sim, a gente entende que ela virou uma empresa, né, uma corporação de tecnologia consolidada, que nunca, dependendo do teórico, do escritor voltado à startup, e eu sigo essa linha, que é uma linha do Eric Ries, ele fala o seguinte, por exemplo, se perguntarem para o Eric Ries, Uber é uma startup? Ele fala não. O Uber hoje é uma grande corporação de tecnologia que ainda tem o estilo startup. Ela já foi uma startup, mas o seu modelo de negócio continua sendo inovador, ele continua sendo aprimorado a todo momento. Então, ela tem o estilo startup, então ela passa de uma scale-up para uma empresa, uma corporação de tecnologia com estilo startup. Entendi. Bom, acho que para fechar esse tópico, falar dos unicórnios, então, só para fechar. Vamos depois lá. Eu já puxo um outro gancho aqui. O pessoal sempre dá risada quando a gente fala dos unicórnios, porque é um tema, né, um termo um pouco engraçado. Mas como que surge isso?
Lá atrás, quando eles estavam debatendo sobre essas empresas de tecnologia, muitos falavam assim, nunca teremos uma empresa de tecnologia que vai ter um faturamento de, aliás, um valor de mercado, né, um valuation de $1 bilhão. Isso lá nos anos 90, começo dos anos 2000. Eles falaram, então é mais fácil ter um unicórnio, ver um unicórnio voando, do que ver uma empresa de tecnologia, né, com valor de mercado de $1 bilhão. E daí, quando isso começou, quando as empresas começaram a ter um valuation de $1 bilhão, o pessoal falava, tá aí, então são as startups unicórnios, elas existem. Elas existem. E a gente usa até hoje esse termo. Então, são empresas que o seu valor de mercado, não é o faturamento, são coisas diferentes, o seu valor de mercado ultrapassa o $1 bilhão, né, enquanto corporação, enquanto avaliação dessa empresa. Legal trazer, acho que com muito orgulho, a gente tem no Paraná hoje 3 startups unicórnio. Depois de São Paulo, é o capital e o estado com o maior número de unicórnios no Brasil, mais que Santa Catarina, inclusive, que também é um grande polo. Então, e que fazem parte da vida do paranaense, do brasileiro como um todo, e algumas já estão internacionalizando. Quais são elas? As daqui do Paraná, né? As 3 ficam em Curitiba. A primeira e a maior de todas é o Ibanks, que trabalha com transação de pagamentos. Quando eu vou explicar o Ibanks, eu sempre falo pro pessoal, se você assinava o Spotify e pagava com um boleto bancário, quem recebia seu dinheiro aqui no Brasil e fazia transferência lá para fora, para o Spotify, né, para a empresa lá na Califórnia, era o Ibanks, e eles ganhavam uma porcentagem por essa transação, e eles ainda fazem isso com várias empresas que atuam aqui no Brasil. A segunda empresa que nós temos é o Madeira Madeira, que é uma empresa, né, que é uma espécie de marketplace voltados a móveis e objetos, né, domésticos no geral, que também nasce e continua hoje em Curitiba, e temos a Olist, que também segue esse mercado mais voltado aos marketplaces. Então a gente tem essas 3 unicórnios, e a gente tem aí, né, a perspectiva de que a Contabilizei, que é de Curitiba, também se torne uma startup unicórnio, e a Logcomex, que também é da capital, que trabalha na área de logística e serviços, também se torne uma unicórnio nos próximos anos. Legal, bacana ver isso também, né, que surgindo bastante coisa. Por curiosidade, eu trabalhei no Ibanks, acho que 3 meses legal. Trabalhei lá. Foi muito no momento de transição de carreira, então foi a última empresa que eu trabalhei CLT, que eu estava no momento de migrar de área e tal, enfim, esse é papo para um outro momento. Boa. Mas legal, uma baita empresa, questão de organização e pessoas excelentes que trabalhavam lá. Eu até me assustava, cara, porque eu trabalhei muito tempo, né, com programação e tal, então a gente trabalhei em agência de publicidade, tinha equipes boas, né, que a gente considerava, pô, o cara entende, o cara é bom e tal. Cheguei no Ibanks, a galera que eu vi lá que eram assistentes, pessoal júnior, os caras já tinham um conhecimento absurdo e uma visão, cara, que você ficava impressionado, assim. Então, o nível das pessoas, eu não sei em que momento como é que eles achavam essa turma, mas tinha muita gente capacitada pra caramba, um modelo de negócio legal, pegada e meio pegada startup, assim mesmo, de, cara, vamos aí, vamos trabalhar. Não tinha gente que você falava, o cara tá meio dando migué aqui. Sim. Não conseguia enxergar isso. Era, nossa, correria mesmo, assim, bem... É um ritmo de trabalho frenético, porque o modelo da empresa exige isso, né? E as startups hoje, as grandes startups, são um celeiro de talentos, né? Que acabam saindo e fundando outras startups. A gente tem grandes corporações que hoje têm startups. Eu sempre brinco que o Zé Delivery, ele surge a partir da Ambev, né? Todo mundo conhece o Zé Delivery, que é o aplicativo que você pede bebidas ali na tua casa. Ele surge a partir do modelo de negócio da Ambev. E hoje, se você for ver, né, vende Ambev lá dentro, né? Salvo engano, Ambev, agora posso estar enganado, mas tenho quase certeza que é Ambev. Então, e é até legal, Rafael, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para os empreendedores no geral, assim, para a gente até traduzir um pouco isso e trazer dicas valiosas. Como que o empreendedor tradicional ele pode usar lições das startups no seu dia a dia? Maravilha. Eu diria que a primeira lição é a seguinte, de você sempre se reinventar e sempre inovar, que é uma coisa que as startups fazem constantemente, todo empreendedor tem que fazer isso, porque senão ele vai ter dificuldades mercadológicas, ele vai sofrer com a concorrência. O mercado hoje em dia, mesmo o mercado tradicional, ele muda constantemente por conta da tecnologia e da economia. A segunda lição que eu diria, voltando à lição das startups, R rápido e R barato. Então, se você quer testar uma nova campanha, se você quer testar um novo mercado, um novo produto, não coloque
logo de cara todas as fichas naquilo, porque se não der certo, você vai quebrar. E é o que a gente vê acontecendo em muitas empresas. Então faça um pequeno teste, né? Pense como que você pode fazer um protótipo daquilo ou uma pesquisa de mercado. Eu digo para o pessoal que uma das coisas mais valiosas que a gente tem hoje é o Google Forms, o Microsoft Forms. Por quê? Você vai lá e você vai fazer uma pesquisa. Digamos que você é uma fábrica de... Dá um exemplo bem simples. Você é uma fábrica de roupas e você quer lançar, né, no verão uma regata roxa, por exemplo, com um logo, um material diferente. Beleza, o teu P&D acha excelente isso. Você, enquanto dono da empresa, você acha que vai ser um sucesso. Mas você tem que perguntar para o teu mercado, você tem que perguntar para o teu cliente se ele vai gostar disso, se é uma coisa que ele precisa, se ele compraria, se ele não compraria. Ouvindo o cliente, você vai entender muitas das coisas que são chave para o teu crescimento. E quando você ouvir teu cliente, você pode fazer testes daí para errar rápido e errar barato. O que eu estou falando? Né? Ainda continuando no exemplo da roupa diferente. Você vai fazer uma unidade e você vai chamar um cliente teu e vai testar essa unidade com o teu cliente. E você vai colher as informações e os feedbacks, né, as sensações dele sobre esse novo produto e sobre esse novo serviço. E se você vê que não faz sentido, você não investe mais dinheiro naquilo. Você testa uma outra inovação. Então, acho que esse seria a segunda lição, né, para os empreendedores tradicionais que vêm desse mundo das startups. E a terceira lição, que é uma que eu gosto muito, eu acho que todo empreendedor tem que ter na ponta da língua, é o pitch. O que é o pitch? É uma apresentação rápida. Essas startups, né, e tem vários casos, várias fábulas envolvendo esse mundo, esses empreendedores eles tinham que correr atrás dos investidores lá nos Estados Unidos, né? O pessoal sempre fala, Nova York, né? Eles iam para Nova York, que é onde tem muito capital, atrás de dinheiro. E eles tinham que basicamente pegar o investidor subindo no elevador do prédio do escritório que eles trabalhavam. O que isso quer dizer pra gente? Que o empreendedor de startup, ele tinha 30 segundos, 1 minuto, que era o tempo de dentro do elevador, para apresentar a sua proposta e falar o que ele queria para o investidor, para o cara que tinha dinheiro. E aí que surge o elevator pitch, que é um pitch que dura 30 segundos. Então, outra dica que eu dou para qualquer empreendedor, seja uma pessoa que tem uma loja de roupa, seja uma pessoa que tem um lavacar, alguém que tem uma pequena indústria, que tem uma consultoria, enfim, né, salão de cabeleireiro, tenha um pitch na ponta da língua sobre a sua empresa. Consiga falar para o teu cliente, para o teu parceiro, para outro empreendedor, o que você faz de uma maneira rápida, eficiente, sem enrolação e que ao mesmo tempo seja comercial. Então, acho que isso é uma dica muito valiosa que a gente tem. E o pessoal pode se questionar, Rafael, Yuri, como que eu formo o meu pitch? O pitch tem uma estrutura muito básica. Primeiro você vai falar de um problema que existe no mercado, depois você vai falar da sua solução para esse problema e a oferta que você tem para o teu parceiro ou para o teu cliente. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu posso falar aqui em certo bairro, aqui de São José dos Pinhais, existe um grande número de novos moradores. Esses moradores, eles saem cedo de casa, eles voltam tarde para casa, porque trabalham, né, em empresas, têm o seu dia a dia profissional. E nesse caminho, eles precisam de algo para levar para casa ou para comer no começo do dia. E para isso, eu montei uma panificadora, montei uma padaria para atender esse novo bairro, esses novos moradores aqui da minha cidade. Com isso, eu consigo levar um café de qualidade, um pão sempre quentinho e fresquinho para esses clientes. Então você, né, que está ouvindo eu falar, pode vir aqui na minha padaria que você vai ser muito bem atendido e vai gostar muito dos produtos. Está aqui um exemplo de pitch, né, de uma padaria. Então ele traz a necessidade do mercado, o que ele faz e a sua proposta, né, esse convite para o seu cliente e para o seu parceiro. Então acho que essa é a última lição, assim, que tem várias, mas essa é uma lição muito valiosa que o mundo das startups traz para todos os empreendedores. Cara, que massa, muito legal isso. Eu queria aproveitar também um pouco mais do primeiro ponto que você falou, da parte de inovação, que aproveitando esse tema, você já está muito envolvido nisso também. As pessoas acham que inovação é um negócio, já associam hoje em dia a inteligência artificial, totalmente coisa tecnológica, e não necessariamente é isso, né? E a gente fala bastante, você pode inovar num processo da tua empresa, um detalhe que você fazia de um jeito, faz diferente, isso aí vai fazer toda a diferença, vai te ajudar. Como que a gente consegue colocar isso na cabeça das pessoas? Como é que a gente consegue, talvez, desmistificar esse assunto para que as pessoas busquem inovação? Porque hoje em dia não é mais um diferencial, né? É uma necessidade. Você tem que se adaptar e fazer tudo isso. Tem alguma ideia em relação a isso, Yuri?
Esse é acho que um desafio dos consultores, assim como eu e você, né, de colocar isso no dia a dia dos empreendedores, porque o que acontece? E a gente tem que ter essa empatia também. São pessoas que fazem aquilo durante muito tempo, às vezes fizeram a vida inteira, o seu pai, seu avô faziam, né? Lá, quando nem era chamado empreendedor, era o ofício, né? Ah, aquele era marceneiro, ele era um pedreiro, era um mecânico. Mas hoje em dia, acho que o primeiro passo é as pessoas entenderem que eles são empreendedores. E isso traz uma responsabilidade que não depende só de si. A sua marca não é apenas você o que você entrega, porque a gente tem muitos profissionais que entregam um excelente produto, um excelente serviço, mas enquanto empresa não conseguem traduzir isso. Agora, tratando de inovação para essas empresas, para qualquer empresa, Rafael, o que eu sempre falo para o pessoal é pesquise o mercado e pesquise o que outras pessoas estão fazendo e está dando certo. E não tenha medo de mudar, não tenha medo de fazer algo diferente, né? Porque, mas eu faço isso há muitos anos. Tudo bem, se você está fazendo isso há muitos anos e está dando dinheiro, continue assim. Mas se não está dando dinheiro, então você vai ter que mudar. Hoje nós temos muito acesso à informação. Nós temos formações em várias áreas e aqui eu aproveito, né, para falar um pouco do Sebrae. Os empreendedores eles podem procurar o Sebrae. A gente tem salas do empreendedor em quase todas as cidades do estado do Paraná, que é uma parceria do Sebrae com as prefeituras, onde o MEI, né, uma microempresa, pequena empresa, eles podem procurar um auxílio, uma orientação. Nós temos os escritórios do Sebrae também espalhados por diversas cidades. Temos aqui em São José dos Pinhais, temos em Curitiba, onde os empreendedores podem participar de workshops, participar de consultorias, participar de palestras, né? Muitas das vezes sem custo nenhum, voltado a trabalhar esses aspectos do comportamento empreendedor, melhorar a gestão das suas empresas e, acima de tudo, acho que abrir os olhos para esse novo mercado que vem surgindo. Mesmo que você não trabalhe com tecnologia, a tecnologia ela vem como uma aliada. E nós sabemos que muitas pessoas não têm tanta facilidade, né, em trabalhar com tecnologia, mas hoje o acesso a isso é muito fácil. Eu sempre falo para o pessoal, comece pesquisando no Google. Então veja, novamente, eu gosto muito do exemplo da padaria. O pessoal brinca, por que você usa sempre o exemplo da padaria, Yuri? Porque eu gosto do que tem lá na padaria. Mas assim, pesquise o que são tendências no ramo de panificação, no ramo de comércio e serviços. A gente tem as associações empresariais espalhadas, né? Eu sei que já tiveram presentes aqui espalhadas em várias cidades, né? que são esse grupo de empresários que também são parceiros do Sebrae, do Sistema S como um todo, que também trazem esse apoio. Então, acho que a dica que é para inovar é sair da zona de conforto, buscar informação, conversar com pessoas que são consultores como você, né, Rafael, que vão trazer essa visão diferenciada para o seu negócio, porque uma coisa que acontece muito e a gente tem que entender da vida do empresário, às vezes ele está só apagando incêndio e ele não consegue olhar, parar e analisar, porque ele está lá no meio do fogo cruzado. E essa análise externa de uma corporação, de uma instituição, de uma entidade ou de um consultor que tem essa visão externa, uma visão mais fria sobre o seu negócio, também é muito importante para quem quer inovar, né, e crescer em vendas, faturar mais. O que eu percebo de dificuldade, e até, eu não sei até que ponto as pessoas chegam no Sebrae um momento assim, as pessoas, às vezes, elas esperam para buscar ajuda quando já ferrou. Você já está no momento que está mais difícil. Talvez se você tivesse buscado antes, já seria mais fácil. Mas tem gente que tem a dificuldade de falar, opa, cara, não dá mais. Chega, vou fazer diferente. Senão, fica nesse, igual você falou, no fogo cruzado, a pessoa não consegue sair, ela não consegue resolver, ela fica naquela correria, o negócio dela não prospera, ela não sabe por quê e fica nisso, né? Você tem alguma dica do que seria... claro que quanto antes a pessoa buscar ajuda, melhor. Mas como sair disso? Tem algum jeito, será? Porque é uma dúvida que eu tenho também, porque, cara, tem gente que eu tento ajudar e às vezes a pessoa nem consegue ser ajudada. Porque ela tá tão envolvida com as coisas que ela não tem tempo de parar e falar, pô, se eu parar aqui para falar com você, cara, eu tô ferrado. Mas talvez seja por isso mesmo que a gente precisasse falar. Exato. Né? Esse, para mim, é um dos principais desafios. Não sei o que você acha disso, se tem alguma ideia, como é que... Eu acho que
A dica que eu vou trazer é dica de vô e de vó, assim. Você tem que parar para pegar impulso. Então chega um momento que às vezes você tem que falar assim, não, eu não vou visitar esse cliente hoje, eu vou tirar um dia para arrumar minha casa, arrumar minha empresa. Porque senão você nunca vai conseguir fazer nada. E tem que pedir ajuda. As pessoas têm que entender que sozinhos nós não fazemos nada. A arte de empreender, apesar de dizem que é muito solitária, eu não sei se concordo 100%, porque ela é solitária nos desafios, mas você pode conseguir a ajuda de várias Sim. pessoas, né? Então, uma coisa que eu sempre trago, com certeza você tem um empresário, alguém que você conhece que é uma referência, converse com essa pessoa, converse com o consultor, mas pare um momento para pegar esse impulso e ajustar as coisas, porque senão não tem como. Um exemplo também que a gente sempre traz, o navio está lá navegando e a vela de repente furou. Só tem uma coisa para você fazer. Você não vai conseguir costurar a vela com o navio, né, navegando, com o vento pegando na vela. Você vai ter que baixar as velas do navio, o navio vai parar no meio do mar para você fazer o conserto para depois você continuar. Mas é uma necessidade. Então, a minha dica é essa. Não se deixe levar pela rotina exaustiva ou nessa loucura do dia a dia. Você tem que parar para pensar e fazer um planejamento. O que falta para muita empresa é planejamento. O planejamento, ele antevém riscos, ele antevém problemas, ele expõe melhorias, ele mostra o caminho que o empreendedor tem que seguir dia a dia. E o empreendedor, isso a gente entende, é natural, ele tende a ser muito da execução e pouco do planejamento. Mas a execução sem planejamento é a mesma coisa que você dar um tiro ao léu, né? A qualquer lado, sem rumo, sem direção. Então o planejamento ele vem para isso, para identificar o que é a tua empresa hoje e para onde você quer chegar no futuro. Porque não adianta você colocar todo o esforço e ir pro lado errado. Né? Exatamente. E tem muita gente que fica nisso. Aí a pessoa às vezes fica insistindo em resolver coisas que, na verdade, cara, é só questão de planejar direito e ir para um outro caminho que você não teria esses problemas que talvez você tenha hoje. Mas eu concordo 100%, cara. É necessário, mas infelizmente na correria, justamente por essa questão de execução, as pessoas não param, cara. E isso acho que vale para empresas, vale para pessoa física. Às vezes tem uma dificuldade ali, a pessoa também fica batendo cabeça, ao invés de, beleza, deixa eu parar com isso aqui. E aí, o que acontece normalmente? O empresário que ele não consegue parar para resolver nada, porque ele está sempre cheio de atividades, quando ele é forçado por qualquer motivo, ele teve uma doença, ele precisou ficar uma semana parado, aí ele se obriga, se força. E aí, cara, normalmente a empresa continua. As coisas, mesmo com uma semana parado, vão ter os problemas, mas a coisa vai continuar. Sim. Então, por que não fazer antes? Talvez não precise de uma semana, mas por que não? Um dia, 2 dias, vamos parar, entender o que está acontecendo e melhorar, né? Ao invés de apagar só o incêndio. Eu não sei por quê, não tenho essa resposta. Mas é uma reflexão aí para as pessoas aí também, né, cara? Pô. Uma coisa, Rafael, o empreendedor ele é muito obstinado, ele geralmente faz aquilo porque ama. E às vezes ele deixa a razão um pouco de lado. Então tem que voltar à razão, pensar num plano, de fato, nesse planejamento, porque senão a empresa, por vezes, não vai conseguir crescer. Você entra num ciclo vicioso, né? Num buraco negro ali que você nada não consegue sair. E acima de tudo, o empreendedor ele não pode ser egoísta de achar que só a visão dele está correta. Uhum. Você, lógico, você sempre vai ser a pessoa que mais vai conhecer do teu negócio. Mas você tem que entender que existem visões externas que você deve considerar. E principalmente, falam por vezes, eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo, né, aumentar o faturamento da minha empresa, eu estou com dívida. Porque faz as coisas como sempre fez. O mercado ele muda constantemente e o empreendedor ele tem que ouvir o seu público-alvo, ouvir os seus clientes. Outro case aí de insucesso que a gente tem, né? Quem era dono de locadora de fita cassete. Ele, possivelmente, muitos faziam isso porque gostavam, era um hobby, sempre gostaram de filmes e tal, e tinham isso como modelo de negócio. De repente começou a mudar para o DVD. Quem conseguiu fazer uma transição rápida para o DVD, se deu bem.
Depois disso, começou a vir os streamings e o CD, a mídia física, começou a morrer. E quem não identificou isso e não eventualmente se planejou para ir para um outro modelo de negócio ou para tentar um empreendimento completamente diferente, acabou quebrando. Então a gente tem que estar de olho nas tendências de mercado. Porque por mais simples que seja, simples ou tradicional que seja o teu modelo de negócio, você tem que entender que essas tendências, que muitas das vezes estão atreladas à tecnologia, direto ou indiretamente, elas mudam a maneira como a gente se relaciona com os nossos clientes. Uhum. Hoje, por exemplo, se eu quero fazer o seguro do meu carro, eu posso fazer num aplicativo totalmente digital que ele faz a vistoria do meu carro usando a câmera do meu celular. Eu não preciso mais ir numa agência, numa seguradora de veículos. Lógico que são modelos de negócio que coexistem. Exemplo dos bancos. A gente tem banco digital, a gente tem banco físico, que são os bancos tradicionais. Por hora, todos continuam existindo. Mas o que os bancos digitais forçaram os bancos tradicionais a fazerem? Atendimento 100% digital. Uhum. Então, hoje, se você tem uma conta num banco tradicional, você não precisa ir lá na agência muitas das vezes. Você resolve tudo pelo aplicativo. Mas não era assim. Passou a ser assim porque vieram concorrentes do mercado que eram totalmente digitais. Então, acho que também, por mais tradicional que seja o negócio ou por menos familiarizado com tecnologia que seja o empreendedor, ele tem que se atentar às novas tecnologias de um jeito ou de outro, porque senão ele vai ficar para trás. Até muitos empreendedores ainda, e é legal acho que trazer também isso, Rafael, estão ainda se adaptando ao marketplace. Uhum. Então eu tenho uma loja física e eles perceberam que também dá para colocar os seus produtos da loja física no marketplace, exemplo, Mercado Livre e assim por diante. Só que isso já está mudando, porque tem uma tendência, né, do que a gente chama de futurismo, né, que são tendências de fato, de futuro, que as pessoas talvez nem consumam mais em marketplace daqui a uns anos. Elas consumam através da inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? A pessoa vai ir no ChatGPT e vai perguntar qual que é o melhor modelo de celular disponível numa faixa de preço específica. E ele vai fazer a compra daquele celular por dentro do seu chatbot preferido, da sua inteligência artificial favorita, que já vai saber seu cartão de crédito, já vai saber a cor que você gosta, já vai saber seu endereço. Então você não precisa entrar mais num site. Não, quem estuda a tendência diz que talvez a gente não vai precisar mais entrar num site para comprar um celular. A gente vai falar aqui com o nosso assistente de voz que tem inteligência artificial e ele vai fazer a compra para a gente. Mas por que eu estou falando isso? O empreendedor tradicional ele tem que estar de olhos abertos também para o futuro. Com certeza. E eu queria que você contasse um pouco também, falasse um pouco do Hangar. Legal. Que, ele tem iniciativas muito legais, ajuda especialmente startups também. Queria que você contasse um pouco também, para as pessoas saberem que existem, né, movimentos desse que podem contribuir também, né? Boa, Rafa. Então, assim, vindo dessa vertente de inovação, de empresas de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, algumas cidades começaram a reunir todos esses atores, né, que trabalham com inovação em prol de uma causa única para aqueles municípios. Então a gente tem exemplos aí em outras cidades, tem a Estação 43 em Londrina, tem o Vale do Pinhão em Curitiba, e São José dos Pinhais não é diferente. Então no ano passado surge enquanto marca o Hangar SJP, que é um ecossistema de inovação que pertence a todos, pertence à cidade, que ele discute o futuro e a inovação aqui dentro do município. Ele tem esse nome por conta da vocação do aeroporto aqui da cidade, e ele tem alguns pilares de atuação, que o primeiro, né, é acelerar e aumentar a efetividade desses negócios inovadores e startups da cidade, dar acesso a mercado para essas empresas e realizar conexões entre esse ecossistema como um todo, né, impulsionar essas pessoas que pensam em inovação aqui na cidade. Então, né, a gente tem como membros do ecossistema as empresas, né, empresas privadas, a gente tem entidades do terceiro setor, entidades de ensino, né, instituições de ensino, o poder público, associações, grupos, todos em prol desse grande movimento, né, da inovação dentro da cidade de São José dos Pinhais. Hoje o Hangar, ele realiza eventos periódicos, né, como a gente tem os Decola Hangar, que são palestras, workshops, como a gente leva pessoas, referências de mercado para conversar com esses empreendedores ou com quem quer conhecer mais sobre inovação. Todos os anos a gente realiza o Conexão Hangar, que é o nosso grande evento de inovação da cidade, que ele é realizado também coletivamente, com várias instituições, várias empresas, pensando de fato em marcar
e, acima de tudo, prestigiar essas empresas inovadoras e não só as startups que residem aqui em São José dos Pinhais. Ah, bem legal, cara. Putz, então, essas questões de inovação, é mais a pessoa entender que é importante e ir atrás, porque tem bastante coisa e não necessariamente você vai precisar dispor de capital financeiro ali para buscar, né? Óbvio, se você quer uma ajuda mais especializada, ok, você pode contratar uma pessoa, uma consultoria, alguma coisa assim, mas tem muito conteúdo, tem muita gente disposta a ajudar, tem muito material, evento, né? Mais querer mesmo. Exato. Entender que é importante e tem que buscar, né? Quem quer consegue hoje em dia. Antes nós tínhamos uma barreira muito grande voltada a conhecimento, ensino, aprendizagem. Hoje em dia isso não existe mais. Então nós temos excelentes conteúdos na internet. Nós temos grupos, né, espalhados por várias cidades que apoiam esses empreendedores. Então quem é de São José pode seguir o Hangar SJP nas redes sociais. A gente tem, né, aqui o Sebrae voltado ao empreendedorismo, a Associação Comercial, né, a CIAP aqui da cidade. Tem um Conselho de Desenvolvimento Econômico que é o SJ Prospera, o Poder Executivo local, né, que a Prefeitura também atua nesse sentido. Então, a gente fala que é uma pluralidade de entidades em prol da inovação e do empreendedorismo dentro das cidades, que é uma coisa importante. Eu acho que, enquanto grupo, enquanto coletivo, a gente consegue seguir e atingir outros patamares, novos objetivos, resultados que nós não alcançaríamos sozinhos. Uhum. Então, é muito importante. Hoje, como você falou, o conhecimento ele é democrático, seja na internet, seja em grupos, instituições abertas, né, para colaborar. E acho que uma dica que eu dou para o empreendedor é saia da sua zona de conforto, pesquise novos mercados, novas tendências, ouça o seu cliente, busque se capacitar. Então, no próprio site do Sebrae, tem muito curso gratuito, né, virtual, que gera certificado, que é super bom, material de extrema qualidade. A gente tem, novamente, esses grupos que apoiam os empreendedores. Então, é isso. Acho que o empreendedor que ele está conectado a outros empreendedores, a outras instituições, ele consegue chegar muito mais longe. Com certeza, cara. Acredito muito nisso. Ter uma visão de fora, ter pessoas apoiando. Em alguns momentos, realmente, a jornada ela é mais solitária, mas não precisa ser assim. Sim. Tem apoio. Né? E para a gente encerrar aqui, Yuri, eu queria entender de você, tanto a tua parte, a tua visão profissional, quanto o que você imagina do ecossistema, de um modo geral. O que você imagina daqui para frente, daqui 5 anos? Você consegue pensar em alguma coisa? Para quem pensa na parte de inovação, é um desafio gigantesco, né? Falar 5 anos é muita coisa. Mas você chega a pensar em alguma coisa, planejar ou não tem como? Olha, a única certeza que eu tenho é que tudo vai estar muito diferente do que é hoje. Com a chegada das novas tecnologias, as dinâmicas sociais, de trabalho, econômicas, elas têm mudado absurdamente. Então, acho que nem os futurólogos e pessoas que estudam de fato o futuro e tendências como uma ciência conseguem prever com certeza como que nós estaremos daqui 5 anos. No passado, né, a gente sabia que as mudanças elas demoravam décadas, hoje em dia elas acontecem mês a mês. Nós temos inteligências artificiais, motores de busca, ferramentas de internet, o próprio hardware mudando mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, e eu acho que eu sou partidário de que as relações humanas, as relações econômicas, elas vão sofrer uma transformação considerável nos próximos anos. E como que a gente consegue aproveitar isso e ser bem sucedido nessa onda, nesse movimento, nessa transformação que está acontecendo? É buscando conhecimento, é estando ligado aí às tendências, né, de olho em conteúdos como esse aqui, que acho que debatem, né, diversas áreas da economia, áreas empresariais, porque com isso nós estaremos munidos de dados e de informações que vão conseguir ajudar com que nós tenhamos aí mais efetividade. Mas respondendo a tua pergunta, uma certeza que eu tenho é que a IA ela vai deixar de ser um produto e ela vai passar a ser apenas uma ferramenta.
Então, hoje a gente fala muito de inteligência artificial e ela vai continuar presente no nosso dia a dia, mas embutida em outros sistemas, embutido em outros contextos, em outros gadgets, em outros hardwares, e vai ser como hoje é a internet. A gente não fala que a internet é uma grande revolução mais, a internet faz parte do nosso dia a dia. A inteligência artificial também, né? Eu acho que ela se populariza nos últimos anos, mas ela tende a ser absorvida por esses setores de tecnologia, setores produtivos, setores econômicos. E o que a gente tem que entender é como que nós nos tornamos mais eficientes a partir da inteligência artificial, das novas tecnologias. Como que eu uso isso para eu ser uma pessoa que toma melhores decisões, uma pessoa com um nível até mesmo de instrução, um nível cultural mais considerável, como que eu consigo, né, absorver conteúdo usando todas as ferramentas que eu tenho hoje em dia para isso, e no contexto empresarial como que eu consigo tornar a gestão da minha empresa mais eficiente, o planejamento da minha empresa mais efetivo com base nessas ferramentas de inteligência artificial e ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, e não tem como fugir disso. Então, daqui 5 anos, talvez a gente volte aqui e converse sobre isso, a gente reflita sobre todas essas questões, mas tenho certeza que vai ser um mundo muito diferente, e quem conseguir acompanhar essas mudanças vai ser muito bem sucedido. Com certeza. Cara, muito obrigado aí pela tua participação. Acho que agregou bastante. A gente foi para um caminho que a gente não teve ainda no podcast, para essa linha de startups também, que foi bem legal. Aprendi bastante coisa contigo. Tem coisas que eu conhecia mais ou menos, mas agora poder saber mais um detalhe muito legal, conhecer a tua história. Pô, só te agradeço aí por aceitar o convite aí, Yuri. Que isso, Rafael, eu que agradeço o espaço, parabéns novamente pela iniciativa, é muito importante esse trabalho que você tem feito, voltado aos empreendedores, né, trazendo aqui pessoas para discutir diferentes assuntos, com o conhecimento e com a união, né, com esse esforço coletivo, a gente consegue atingir resultados cada vez melhores. Então, parabéns, continue e conte sempre comigo. Fechou. Pô, valeu, Yuri, valeu o pessoal que assistiu, agradeço demais pela participação. Quem puder, deixa o like, compartilha com mais pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo, e a gente se vê numa próxima. Até mais.